Olá pessoal, tudo bem? A gente vai ver um exemplo agora aqui de como fazer a seleção de uma unidade condensadora, tá? Então a gente já fez a seleção dos nossos evaporadores, a gente calculou a carga térmica, fez a seleção dos evaporadores, né? Então vamos ver como é que seleciona agora a unidade condensadora, né? Então assim, a partir desse exemplo aqui, ó, a partir desse exemplo aqui diz o seguinte: selecionar a unidade condensadora mais adequada para uma câmara frigorífica para produtos congelados com as seguintes características. Então, é uma câmara frigorífica com um evaporador da marca FlexCode, ou Eugene, né? Na modelo FME 205 com 6 aletos por polegada, e a temperatura de evaporação é menos 20 graus Celsius. O fluido refrigerante é o R404 e a temperatura externa à câmara é de 35 graus. Tá? Então vamos supor que nesse projeto aqui já tenha sido selecionado esse evaporador. No caso aqui ele não fala quantos são, né? Vamos supor que é um evaporador FME 205. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou no catálogo do evaporador agora para a gente ver a capacidade dele. Então aqui a gente tem o catálogo do evaporador, então são 6 aletas por polegada aqui em cima, né? A gente está vendo. É o modelo FME 205, né? Tá aqui, FME 205, para uma evaporação a menos 20 graus, né? Então a capacidade desse evaporador é de 5.405 quilocalorias por hora, tá? Se a gente for ver um pouco mais abaixo aqui no catálogo, essas capacidades são baseadas em fluidos R22, 507 e 404. Tá? Então essa capacidade é para o fluido R404. Então eu coloquei um print aqui no nosso exercício com a tela do tabela dos evaporadores. Então o modelo é esse aqui, o FME 205, a minha evaporação a menos 20 graus, a capacidade dele é de 5.405 quilocalorias por hora. Então capacidade 5.405 kcal por hora, tá? Então a partir dessa capacidade do evaporador que eu vou selecionar agora a minha unidade condensadora. No caso, se vocês já têm o evaporador de vocês, né, é óbvio que não precisa consultar a tabela, né, vocês já vão ter aqui a capacidade. Cabe dizer aqui que eu preciso somar. Se eu tiver dois evaporadores, por exemplo, teria que somar, né? Seriam duas vezes essa capacidade aqui. Né? Então a gente tem que pegar a capacidade total de evaporação. Tá? E agora vamos para o segundo passo, que é selecionar a unidade condensadora. Para a gente fazer a seleção então da unidade condensadora, a gente vai precisar de algumas informações. O Q de evaporação, que é a capacidade dos meus evaporadores total, no meu exemplo aqui 5.405 kcal por hora. A temperatura de evaporação do meu regime, no caso aqui menos 20 graus. A temperatura externa, nesse exemplo 35 graus. E importante aqui o fluido refrigerante, que nesse exemplo é o R404. A partir daqui a gente vai então no catálogo, nos catálogos das unidades condensadoras. Os catálogos eles já estão disponíveis aqui então no Classroom, no tópico condensadores comerciais, tá? Então se vocês clicarem aqui em catálogos, a gente tem diversos catálogos aqui, são 3 catálogos da Eugene, ou FlexCode, e um catálogo da Danfoss. Então vamos lá. E também tem outra questão que tem o site, né? A gente pode clicar aqui e ir direto lá no site e selecionar lá direto, porque aí vai estar mais atualizado, né? Apesar de que são bem atuais esses catálogos que eu coloquei aqui já para vocês. Então eu vou no primeiro catálogo aqui, uma unidade um pouquinho menor, dá para ver mais ou menos pela imagem aqui. Vou nesse catálogo, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil a visualização. Então essa aqui é a unidade condensadora, né? Onde eu tenho o condensador, o trocador de calor ali atrás, com o ventilador. Aqui na frente eu tenho o compressor, tenho o separador de líquido, tenho o filtro, o visor de líquido e tal, a caixinha com as conexões elétricas e aqui o nosso pressostato conjugado, né? Pressostato de baixa e de alta. Então isso aqui é a unidade condensadora, né? Como a gente estava falando. Então a gente vai aqui embaixo, é uma unidade hermética, porque o compressor ele é hermético. Tá? Aqui a gente tem algumas características, tem as dimensões dela, que para agora nesse instante não é importante, depois a gente pode falar mais sobre isso, certo? Aí a gente vai ter os dados elétricos das unidades condensadoras, que a gente vai precisar para a parte elétrica. E aí aqui começa então os dados de capacidade. No caso aqui, vocês estão vendo que é para o R22,
a gente precisa para o R404. Então eu vou ir adiante aqui no catálogo. Ó, então essa aqui é a tabela para o R404, tá? Como é que a gente faz a seleção aqui no catálogo então? Lembra que a gente tem algumas informações como a temperatura de evaporação, né? Então aqui em cima na horizontal, ó, veja que a gente tem a temperatura de evaporação entre -1 e -30. No nosso exemplo ali é -20, então eu tenho que olhar nessa coluna aqui do -20, tá bom? A segunda informação que eu tenho que cruzar aqui é a temperatura externa. Então vocês verem aqui na segunda coluna eu tenho a temperatura externa 32, 35, 38, 43. Já estão pré-definidos pelo fabricante. Então, por exemplo, esse modelo Flex 125X6, para uma temperatura externa 35 graus, ele tem o Q, que é a capacidade, e o P, que é a potência elétrica, tá? Então, vamos lá. Se eu pegar pelo Q aqui, ó, a capacidade, lá a -20, ó, essa unidade condensadora ela tem a capacidade para um sistema de evaporação até 870 kcal por hora, né? Para um ambiente externo a 35 graus. Se essa mesma unidade condensadora eu operar no ambiente externo a 32 graus, ela me consegue até 930 kcal por hora. Só que ainda é inferior ao número que a gente precisa, que é de 5.405. Tá? Então eu vou ver outra unidade condensadora. Reparem enquanto eu vou avançando aqui no catálogo, as capacidades vão aumentando. Ó, né? A gente precisa 5.000. Se eu for selecionar uma única unidade condensadora, eu preciso que ela tenha no mínimo 5.405, né, quilocaloria por hora. Então a gente vai avançando no catálogo aqui. Ó, chegamos aqui na última unidade desse catálogo, Flex 600X6, tá? É uma temperatura externa 35 graus, a capacidade, o que eu vou olhar. Ó, essa aqui é a coluna do -20, né? Se eu voltar aqui rapidinho, ó. Essa é a coluna da evaporação -20, então vamos voltar lá na unidade. Olha só, a 35 externo, ela me entrega 5.270, né? Então ainda é insuficiente para o nosso caso, a gente precisa de 5.405. Aqui ela estaria operando abaixo da nossa necessidade, né? Então eu não posso usar esse catálogo, essas unidades aqui. Então eu vou para outro catálogo, vou voltar aqui, então eu vou para o segundo catálogo aqui, que são as unidades um pouquinho maiores. Vou abrir ele, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil a visualização. Veja que a unidade ela já é um pouco maior, o tipo de compressor é outro agora, né? Tá? Modelo scroll, né? O compressor é modelo scroll aqui. O outro era alternativo, hermético alternativo, né? Então de pistão. Esse aqui é scroll, tá? Então aqui a gente tem as especificações técnicas da unidade, os dados elétricos. E aqui as tabelas de capacidade. Então já tem aqui direto, ó, o R404, que é o nosso exemplo, tá? É bem parecido agora a tabela, aqui eu tenho os modelos das unidades, tem as temperaturas externas que ela pode operar, o Q é de capacidade e o P é de potência elétrica, tá? Então eu vou cruzar aqui a temperatura externa com a temperatura de evaporação -20. Então essa primeira unidade aqui, ó, ela tem a capacidade de 1.475 kcal por hora, tá? Que ainda é insuficiente, a gente precisa 5.405. Então eu vou avançando aqui no catálogo, vamos ver se a gente tem alguma unidade aqui próxima. Esse aqui é 4.800. Ó, essa unidade aqui, por exemplo, ó, Flex 0600 X8, tá? Temperatura externa 35 graus, a capacidade dela, ó, a -20, né? Essa aqui é a coluna do -20, vou voltar aqui para confirmar, -20, olha só. Essa unidade aqui, ela tem 5.722 kcal por hora. Então essa unidade aqui nos atenderia, né? Se eu for selecionar uma única unidade condensadora. Aí a gente pode observar, tem algumas observações no rodapé aqui do catálogo, tá? Ó, se eu for rodar esse sistema numa frequência elétrica de 50 Hz, eu tenho que multiplicar por 0,833, né? As capacidades, porque ele roda uma velocidade menor. A capacidade está em quilocaloria por hora, né? Essa capacidade aqui, 5.722 kcal por hora. E a potência consumida, ali o P, é em quilowatt, tá? Então tem que tomar cuidado aí. As capacidades são baseadas nessas condições aqui, sucção 18,3 e subresfriamento 3,2, tá? Bom, então essa unidade aqui a princípio nos serviria para esse nosso exemplo, tá? Então eu vou dar um print aqui e vou colocar lá no nosso exercício. Então voltando aqui no nosso exercício, né? Essa tabela aqui a gente pegou lá do catálogo,
né, do catálogo das unidades condensadoras, tá? Então, olha só, é para o fluido R404 ou até o 507, né? Mas o nosso exemplo aqui é o 404. Temperatura de evaporação a menos 20, certo? Temperatura externa 35 graus. O Q de capacidade, ó, essa unidade me entrega 5.722 kcal por hora, que é maior que os 5.405 kcal por hora que a gente precisa, tá? Então aqui estaria selecionada a nossa unidade condensador. Então eu colocaria aqui, né, selecionado. Eu vou colocar aqui a marca, Elgin, modelo, então é a Flex 0600, aliás, X8, certo? Capacidade de uma delas, né? Capacidade da unidade, 5.722 kcal por hora, certo? Para uma temperatura de evaporação, eu repito que está ali em cima, né? Menos 20 graus, é uma temperatura externa de 35 graus, certo? Para o fluido, né? Para o fluido R404A. Tá? Então a gente precisa colocar todas essas especificações aqui, né? Porque vejam só, essa unidade aqui ela pode operar temperatura externa 32, 35, 38, com evaporação a 5, 0, menos 5 até lá menos 30, e também tem ela para outros fluidos refrigerantes. Então a gente tem que especificar tudo direitinho para saber qual que é a unidade certinha, né? Para ver se está selecionado adequadamente. Tá? Então é bem simples a gente fazer essa seleção aqui, não tem segredo, né? Então eu pego, resumindo aqui, né? Vamos fazer um resumo. Eu pego o evaporador que eu selecionei, ou os evaporadores, somo as capacidades, certo? Somo as capacidades, verifico quais são as especificações, os parâmetros aqui, né, de operação do meu sistema, que são eles temperatura de evaporação, temperatura externa, o fluido refrigerante, certo? Então, a partir da capacidade total lá dos evaporadores, eu vou nos catálogos lá das unidades condensadoras e verifico, ó, cruzo a temperatura externa com a temperatura de evaporação, né? E aí eu acho a capacidade que atende, né, a nossa capacidade de evaporação. Se fosse pegar duas unidades condensadoras, então eu pegaria esse 5.405, eu divido por 2, certo? E aí eu selecionaria então duas unidades condensadoras para o meu trabalho. Tá bom? Então é assim que a gente faz a seleção da unidade condensadora, bem tranquilo, tá bem? A gente pode tirar dúvidas depois na aula. Então era isso por hoje. Então esse é o método que a gente pode utilizar aí para fazer a seleção das unidades condensadoras.